Evangelho de João, capítulo de número 19. Eu quero, antes de nós fazermos uso da palavra de Deus, louvar a Deus também pela vida de algumas pessoas que nos visitam essa noite. Estou muito feliz de recebê-los aqui. O irmão Zé, como sempre, está aqui nos visitando com sua família. É uma família também que veio com Levi, a Daniela ali dos Patos. Estou muito feliz pela visita, o Naldo, meu vizinho, de todos vocês que aqui estão para adorar Jesus conosco. O Elvis, a Camila, são aqui de casa. Eu fico acanhado de apresentar eles. O Elvis está mais judeu do que eu, está mais Israel do que eu. Estou muito feliz de recebê-los aqui. Os irmãos estão felizes de receber os irmãos que nos visitam. Diga assim comigo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Evangelho de João, versículo de número 14. É culto de Santa Ceia. Eu não costumo muito sair do tema. É um tema que a gente tem que refletir, que a morte e a ressurreição do nosso Cristo. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo de número 22. Amém? João capítulo de número 19. Perdoe-me, tá bom? João capítulo de número 19, versículo 14 até o versículo de número 22. Amém? Eu estou meio doido esse dia. Diz assim o versículo 14 em diante: e era a preparação da Páscoa, e quando se aproximava-se já do meio-dia, então disseram aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas os judeus gritavam: fora, fora, crucifica-o. E Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? E responderam os principais sacerdotes da época: não temos outro rei a não ser o imperador César. Então Pilatos entregou a Jesus para que fosse crucificado. E tomaram, pois, a Jesus e o levaram. E ele, carregando a sua cruz, saiu a um lugar chamado Caveira ou Gólgota, que é chamado em hebraico. E ali crucificaram a Jesus e com ele outros dois, um a cada lado. Porém Jesus estava no meio. E escreveu também Pilatos um título e pôs sobre a cruz, a qual dizia: Jesus, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este título, esta placa, porque o lugar onde Jesus foi crucificado estava perto da cidade. E estava escrito em hebraico, diga comigo, em hebraico, em grego e em latim. E os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva isso, o rei dos judeus. Mas ele disse: sou o rei dos judeus. E respondeu Pilatos, falando para eles: o que eu escrevi está escrito. Antes de você sentar, coloca a mão no peito e diga assim comigo: o meu Jesus, Ele é rei, Ele vive e é o Senhor da minha vida. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu fico maravilhado todas as vezes que nós tiramos para falar de Jesus, para falar do nosso Cristo. E quando nós folheamos aqui o Evangelho de João, um dos mais ricos em detalhes, nós observamos que tem muitas coisas para se pregar aqui. Eu, mais precisamente, nessa culto de Santa Ceia, eu ia pregar sobre o corpo de Jesus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, ainda nesse capítulo de número 19, a Bíblia vai dizer no versículo de número 38, que José de Arimateia, que era um dos discípulos de Jesus, podemos que se dizer às escondidas. Eu ia pregar sobre isso hoje, mas Deus inclinou meu coração
para o versículo de número 20 da palavra de Deus, o capítulo 19. Mas quando nós observamos o versículo de número 38, diz que José de Arimateia vai almejar o corpo de Jesus que havia sido crucificado. Nós entendemos muito que José de Arimateia vai querer fazer com este corpo, um corpo que estava morto, um corpo que estava sofrido, um corpo que estava surrado, um corpo que não tinha mais vida, um Jesus que havia sido escarnecido. Por favor, não sei o que está acontecendo aí fora, por favor, a sua atenção voltada para cá, por favor. E José de Arimateia vai almejar o corpo do nosso Cristo. José de Arimateia vai desejar, como diz o versículo de número 38, o corpo do nosso Jesus. O que nós aprendemos aqui no versículo de número 38 é que para José de Arimateia, por mais que Jesus estivesse morto, por mais que Jesus não tivesse vida, ele ainda almejava o corpo do nosso Cristo, que é o tipo de pessoa que ama a presença do nosso Senhor. José de Arimateia não se importava se Jesus poderia fazer ainda alguma coisa, se Jesus poderia realizar algum milagre, se Jesus poderia realizar alguma coisa que favorecesse a sua vida. José de Arimateia almejava simplesmente o corpo, almejava Jesus Cristo. E nós aprendemos os dias de hoje que nós somos uma geração muito diferente do que a pessoa de Arimateia se comporta. José de Arimateia, ele almeja o corpo, almeja Cristo, embora Cristo não possa fazer mais nada, embora Cristo não possa render mais nada para ele, o amor que ele tem por Jesus ainda continua o mesmo. Diferente daqueles que crucificaram e mataram Jesus, eles só desejavam Jesus em vida, só almejavam se Jesus fizesse, só amavam se Jesus tivesse para oferecer. Mas José de Arimateia não. O que importava para ele era a pessoa de Jesus Cristo. Jesus ainda é importante para a minha vida, Jesus ainda é importante para a igreja. Jesus tem que continuar sendo importante para a vida do crente. Não é porque ele faça, ainda que ele não venha fazer, ainda que ele não me dê, ainda que ele não faça em minha vida o que eu tanto preciso, eu ainda amo a pessoa de Jesus Cristo, como ele está, como ele é. Jesus ainda é importante para a nossa vida. E antes da crucificação, nós vamos ver que Jesus vai ser sentenciado à morte. Judas há de lhe trair, nós sabemos da história. E diz que ele é traído por 30 moedas de prata. A traição vem até o coração de Judas. Ele é setado, ele dá legalidade ao inimigo, o adversário vem sobre sua vida e Judas cai em uma cilada. Para poucos que não sabem, Judas é o único da linhagem de Jesus. Seu nome Judas significa louvor, que remete à adoração, aquele que adora. E a palavra Judas é uma vertente da palavra Judá. Jesus, ele é da tribo de Judá. Quando Judas atrai Jesus, o sentimento que o nosso Cristo tem, o que mais é dolorido em seu coração é ele ser traído por alguém da sua própria casa, da sua própria linhagem, da sua própria família. Mas fazia parte do propósito, fazia parte do percurso, fazia parte da profecia. Era o que Deus havia estabelecido para que se cumprisse. O mundo precisava da graça de Deus. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem na época da lei, ele vem na época mosaica da lei de Moisés, estabelecida, inculcada no coração e na mente dos judeus daquela época. Antes da lei ser estabelecida, Deus já havia procurado se relacionar com o homem. É o que a teologia chama de período ou dispensação da inocência, ou tempo da ignorância. O segundo tempo bíblico a qual se encaixa, a qual Jesus vem ao mundo, é o período da lei, é o período mosaico,
onde tudo era por bases das Sagradas Escrituras e foi deturpada pela Torá, pelo Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, um livro de acréscimo. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem no tempo da lei, e ele vem para estabelecer o período da graça. Ele vem para que o mundo usufrua dessa maravilhosa graça. Quando nós sentimos a presença de Deus, seja lavando a louça em casa, seja lavando o carro, seja lavando a moto, quando nós sentimos a presença de Deus fazendo os afazeres domésticos em nossa casa, quando nós sentimos a presença de Deus em um lugar como esse, quando nós sentimos a presença de Deus em qualquer lugar, nada mais era o resultado da graça de Deus manifestada na vida do homem pela morte do nosso Cristo. Tudo que nós temos, alcançamos, sentimos e ainda iremos conquistar é pela graça que foi manifestada através da morte do nosso Cristo. Tudo é pela graça. É pela graça. Fazia parte do processo de salvação. E quando nós entramos aqui nesse texto, o tema dessa mensagem hoje, nós poderemos dar um tema bem preciso para que nós vamos tomar a ceia, como a placa da sentença. Diga comigo, a placa da condenação, a placa da sentença. Nós vemos aqui no versículo de número 20, que Jesus é crucificado com dois malfeitores, um à sua esquerda, outro à sua direita. O da esquerda se chama Gestas, o da direita se chama Dimas, no grego Dismos. E diz que um vai ser crucificado do lado ao lado do nosso Cristo. Ele sempre esteve no centro. Jesus sempre esteve no meio. Jesus, até na hora da sua crucificação, ele está dizendo: eu estou dando opção para quem ainda deseja entrar no reino do meu Pai. E eu sei que nós estamos aqui porque nós escolhemos a opção correta. Nós estamos aqui essa noite porque nós escolhemos a boa parte. Nós escolhemos a parte, nós escolhemos o centro, nós escolhemos o caminho certo. Nós não escolhemos qualquer caminho, nós escolhemos o único e verdadeiro caminho, o caminho verdadeiro. Nós escolhemos o caminho da salvação. A salvação não está em Dimas, a salvação não está em Dismos, a salvação não está em Gestas, a salvação não está no império, a salvação não está na lei, a salvação não está no sistema, a salvação não está em nem qualquer outra coisa. A salvação sempre esteve no meio da humanidade, nos dando a opção de nos arrependermos dos nossos pecados. Só quem já entendeu e já está vivendo esse arrependimento no seu coração, abra a tua boca, e se você é grato a Deus, adore e exalte, porque a salvação está no meio. A salvação já te alcançou. A salvação já alcançou a nossa vida. E o curioso é que quando alguém era condenado, ele levava-se uma placa no peito, com 2 furos nas laterais da tábua, e com uma corda no pescoço. E o sentenciado, o condenado, ia levando o patíbulo. O patíbulo é a madeira horizontal da cruz, é a parte horizontal do madeiro, o patíbulo. E o condenado levava o patíbulo subindo a via Cruzes, ou via Dolorosa, com uma tábua no peito, com 2 furos na ponta e uma corda. E ele ia levando aquela sentença no peito, com a condenação ali, a acusação escrita, ele carregava. E foi essa madeira que Jesus carregou no peito. A primeira lição que eu aprendi, muito importante nesse texto, é que Jesus teve o nome, a sentença, escrita numa placa de madeira. O importante não é a placa, o importante não é a estrutura, a matéria-prima da placa, mas sim o nome que está escrito no conteúdo dela. Quem é essa placa de madeira, pastor? Quem é essa placa? Sabe o que é que eu aprendo?
Há quem diga que a cruz, de muitos estudos que foram feitos, era da madeira de acácia. Mas essa placa nós não sabemos qual a madeira. Nós não sabemos qual oriunda, qual a raiz, de onde veio, que espécie, de qual natureza é a madeira da placa. E quando meu Deus me lembrou disso, Beto, eu disse: louvado seja o meu Deus por isso. Eu aprendi que o importante não é a placa, o importante não é a madeira. A placa que Jesus levou no peito era eu, era você. A condenação que ele carregou no peito era a minha e a tua vida. E eu aprendi que o importante não é a placa, o importante não é a origem da placa, mas o nome que está escrito nela. Qual é o nome que tem na tua vida? Qual é o nome que está escrito em tua vida? Bota uma coisa na tua cabeça: o importante não é o teu nome, o importante não é o nome da igreja, o importante é o nome que está escrito na placa. Chorabacalada, suribicalamacheia. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: não importa de onde você veio. Diga para ele: não importa de onde você veio, o importante é o nome que ele te deu agora. Diga: o importante é o nome que ele te deu agora. A placa não é importante, a matéria-prima não é importante. Não sabemos a natureza da placa, a matéria-prima, qual a raiz, qual a árvore, de qual família ela pertencia. Parece que a placa está falando de mim. Deus não olhou de onde eu vim, Deus não olhou de onde você veio, Deus não se preocupou quem você era. Deus não dá a mínima e não deu de onde nós estávamos. Se éramos um pedaço de tábua, se éramos um pedaço de madeira largado, excluído, rejeitado, talvez até com cupim, mas ele escreveu um nome, e esse nome diz Filipenses que é um nome que está acima de todo nome. Sabe por que nós somos alguma coisa? Sabe por que ainda existe algum valor em nós? Não é pelo nosso nome, não é pela nossa história, não é pela nossa família, não é pelo onde nós viemos, é pelo nome que está escrito na nossa vida. Oh glória! O importante não é a placa, o importante é o nome que está escrito nela. E diz que Jesus vai carregar essa placa. Acontece algumas coisas, a crucificação nós sabemos. Diz que ele vai ser crucificado no Monte Gólgota. Os próprios judeus, ali naquela época, Jesus realizando milagres, curando, salvando, abençoando famílias, o milagre no casamento, transformando água em vinho, dando-se a entender que ele veio para começar uma igreja no meio da família. Jesus veio fazendo o que haveria de ser feito no meio do judaísmo. E quando nós observamos a profundo o texto, nós vemos que foram os próprios judeus que colocaram Jesus, ou sentenciaram a Jesus à pena de morte. Os da própria casa, os da própria família, os da linhagem de Jesus, os amigos, os vizinhos, o da linhagem, os judeus, da própria etnia de Jesus. Eles querendo matar Jesus, não podendo tirar sua vida, porque a lei não permitia. Por mais que Jesus cometesse o pecado de blasfêmia contra Deus, dizendo ser o Filho de Deus, o Logos, a palavra, por mais que ele cometesse o pecado de blasfêmia, só Roma poderia sentenciar alguém à morte. O capítulo 19 de João, capítulo 18 de João, vai dizer que eles tentando, desejando matar Jesus, e não podendo, levaram até Pilatos e disseram a ele: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Sabe o que é que eu aprendo com isso? É vergonhoso nós que servimos a Deus, mas é culto e santa ceia. Nós temos que abrir o nosso coração para que nós viemos tomar esse suco e esse pão. Que assim como lá atrás, que muitos dali, dos de Jesus, da família, da etnia, do país, da região, onde Jesus fez, curou, salvou, libertou e abençoou,
querendo matar a ele, não podendo, levaram ele para alguém que pudesse tirar a sua vida. É vergonhoso nós vivermos nos dias de hoje um evangelho fajuto, mentiroso e fraco, a qual as pessoas só servem para nós quando estão fazendo, quando estão rendendo, quando estão somando, quando estão concordando, quando estão alinhados, quando estão baixando a cabeça, quando estão concordando com tudo, com o erro, com o acerto. E é vergonhoso nós dizermos isso, mas eu tenho que dizer porque meu Deus mandou dizer. Nós temos que arrancar da nossa vida, da nossa igreja, do nosso coração, dos púlpitos das nossas igrejas. Deus não nos chamou para matar ninguém. Nós temos que arrancar do nosso coração toda a raiz de amargura. Os judeus, não podendo matar Jesus, levaram ele até Pilatos e disseram: nós não podemos matar esse homem, mas tu pode. Mata ele por nós, nós não podemos matar, mas tu pode. E o que nós temos visto nos dias de hoje é isso. Se eu não posso matar a fé do meu irmão, eu vou levantar alguém, eu vou fofocar, eu vou falar mal, eu vou caluniar, eu vou levantar falso testemunho. Quando eu não posso matar, eu levanto o outro para matar no meu lugar. Mas levante a mão para cima, pelo amor de Deus, levante a mão para cima. Essa noite Deus vai quebrar todo espírito de morte no meio dos filhos de Deus. Essa noite é a noite que Deus marcou para quebrar toda a palavra de maldição, toda palavra de morte no meio do seio da igreja. Deus não me levantou para matar, Deus não te chamou para matar, Deus te chamou para gerar vida no coração daquele que precisa ser renovado. Olha para o irmão que está do lado, diga assim para ele: não me mate não. Diga de novo, se for para sua mulher, melhor ainda: não me mate não. Os judeus, não podendo matar Jesus, disseram: Pilatos pode matar. Aonde está Deus nesse negócio todo? Aonde está o poder de Deus nesse negócio todo, Valdiana? Que conversa é essa que eu só posso estar ao lado do meu irmão quando eu concordo com ele? Quer dizer, se eu me arranhar com ele, se houver um problema com ele, com ela, eu vou dizer: agora eu mato. Pelo outro lado também, irmão, sabe o que eu aprendo? Que são as pessoas mais próximas de nós que vão nos ajudar a agarrar a cruz. São os mais próximos de nós que irão ser trampolim para que nós viemos agarrar o Calvário. Às vezes a gente se queixa de traição, de armação daquilo, esse negócio outro. Mas mal eles sabiam que Deus estava usando os próprios, os do meio, para Jesus abraçar a cruz. E talvez tem levantes na tua vida, na minha eu sei que é Deus dizendo: filho, é só para tu agarrar a cruz, é só para tu não abandonar a cruz. E essa noite Deus me faz lembrar tudo aquilo que eu já passei lá atrás, passo. Certamente vou passar, você vai passar também. Mas quando as lutas se levantarem, você vai lembrar: é a cruz que eu estou agarrando agora. E você não pode mais largar a cruz, sabe por quê? Porque alguém já te sentenciou à morte. E a cruz é a garantia de vida que resta para o crente. Se você abandonar a cruz, você morre. Mas se você subir o madeiro, você não vai morrer, você só vai mudar de endereço. Se você agarrar a cruz, você vai passar da morte para a vida. Crente não morre, crente compra o passaporte, crente chega no lugar da promessa. Ah, meu amigo, quando a luta se levantar, você vai dizer: é a cruz que está perto de mim. Quando o problema surgir em tua vida, tu vai dizer: é a cruz que está chegando em minha vida. Porque a cruz não mata o crente. A cruz, ela só cumpre o propósito na vida de quem serve a Ele. Crente sem cruz é porque não está passando ainda pelo Calvário, pela via dolorosa. Quem tem cruz já passou o Calvário, já passou o Ribeiro de Cedron, como diz João 18.
Nós temos uma cruz para carregar. Nós temos uma responsabilidade enorme em servir a Deus. Aprendo lendo esse texto que Deus, na época, no dia em que Jesus foi crucificado, em uma sexta-feira, Jesus queria que o mundo todo soubesse que a redenção havia chegado. O que é redenção, pastor? Alguns não sabem. Redenção é o ato que o remidor, aquele que pode redimir ou remir, fazer por alguém, trazer a liberdade para alguém que é cativo, pagar a dívida de um escravo que sempre será escravo. Foi o que Jesus fez na cruz. A primeira, segunda, não sei onde eu estou, terceira lição que nós aprendemos é que na época, no dia, na sexta-feira em que Jesus foi crucificado, Deus queria que o mundo soubesse que a redenção havia chegado ao mundo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Leia comigo, por favor, o versículo de número 20. E muitos dos judeus que ali estavam leram este título. Muitos dos judeus que ali estavam leram o título que estava escrito. F.F. Bruce já disse em um dos seus livros que quando Jesus é enviado ao mundo e quando ele vai consumar a obra redentora de salvação, F.F. Bruce afirma isso, que Deus queria que o mundo todo soubesse que a redenção havia chegado ao mundo. A crucificação de Cristo na cruz, segundo F.F. Bruce, é Deus dizendo para toda a humanidade: eu ainda amo esse mundo. O resultado de nós estarmos aqui essa noite, Sérgio, é o amor do Pai manifestado no castigo que o Filho sofreu. É o amor do Pai manifestado. É o cálice da ira derramada sobre a vida do Filho. A ira que haveria de ser derramada sobre a minha e a tua vida. A ira da cólera de Deus, o Pai derramou sobre a vida do Filho. E o Filho quis vir para que o mundo soubesse o tamanho do amor do Pai. Essa noite nós não só estamos celebrando a morte, a ressurreição do nosso Cristo, não, mas nós estamos celebrando o quão grande o amor do Pai se manifestou na humanidade. Essa noite é a noite de celebrarmos a manifestação do amor do Pai. O amor de Deus alcançou o mundo. O amor de Deus alcançou a minha e a tua vida. O amor de Deus nos constrangeu e nos restituiu e nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Quando o Filho é crucificado, Deus está ali fazendo com que todo mundo saiba que a redenção havia chegado ao mundo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque era Páscoa. E Páscoa em Israel era lotado como é nos dias de hoje. Vinha gente de todos os países conhecidos da época. Israel ficava lotado. Tinha gente de todas as etnias, raças, tribos, nações. E é por isso que eu digo que quando ele vai ser crucificado naquela sexta-feira da Páscoa, na Páscoa onde o cordeiro era imolado, lá no altar do templo, e o sumo sacerdote subia ao altar do sacrifício e degolava o cordeiro, colhia o sangue em uma vasilha de barro chamada no hebraico de sefir, e ele pegava um caniço de isopo, mergulhava naquele sangue que era colhido do sefir, e ele aspergia sobre a multidão que estava vestido de branco, celebrando a Páscoa. E se uma gota de sangue caísse daquele cordeiro que tinha o seu sangue ali colhido no sefir, ele sabia que o seu pecado e o pecado da sua família havia sido perdoado. Quando Jesus vai ser crucificado uma sexta-feira, o seu sangue é derramado em terra. Todos ali estão sabendo. E o curioso é quando a gente estuda sobre a palavra Gólgota ou caveira, que no hebraico significa Gólgota.
É porque no monte onde Jesus foi crucificado existe aquela montanha ali, aquele rochedo com uma espécie de caveira. Mas no original lá atrás era chamado caveira porque quando as pessoas eram crucificadas, os ossos, os esqueletos, as pessoas ficavam ali. Quem era condenado à morte, dependendo do grau do delito, as famílias não iam buscar os corpos. Se fosse um ladrão, um salteador estrangeiro, ali era crucificado e sua carcaça, seu corpo ficava ali. Por isso também que é chamado de Monte Caveira. E foi justamente nesse monte onde tinha ossos secos, corpos abandonados, corpos que ninguém fosse ali pegar. Talvez familiares nunca soubessem do fim dos seus familiares, de alguém que havia sido condenado ali. Foi naquele lugar que Jesus derramou o seu sangue, naquele pedaço de lugar que reinava a morte. Parece que Ele está apontando para a nossa vida, em um lugar em que a nossa vida era totalmente dominada pela morte, em um lugar, em um momento, um período que eu me encontrei com Ele, que você se encontrou com Ele. Ninguém iria nos procurar no momento espiritual, no abandono espiritual que nós vivíamos. Foi aí que Jesus derramou o seu sangue e alcançou a vida esquelética que eu tinha. Foi aí que Jesus verteu o seu sangue em um pedaço de terra, em um pedaço de monte, em um pedaço de ruína, a qual ninguém poderia ir lá me resgatar e me dar a vida. Foi isso que Jesus fez no Gólgota. Foi isso que Jesus fez no Monte Caveira. Ele deu o seu sangue, Ele verteu o seu sangue para que a humanidade entendesse. Não é à toa que a Bíblia diz que quando Ele morre, diz que muitos corpos dos santos ali ressuscitaram, e diz que saíram do santo sepulcro e também andaram e foram vistos pelos judeus que ali estavam. Só Jesus pode ressuscitar aquilo que está morto. Só Jesus Cristo pode trazer à vida aquilo que já morreu. O sangue de Jesus Cristo nos deu a verdadeira vida. O sangue de Jesus Cristo nos deu a nova vida no sacrifício que Ele fez por nós. Ele nos deu a vida. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus queria que todos vissem, olhassem, observassem, enxergassem que seu filho estava pagando a dívida. Versículo de número 18 diz isso: e chegando ali, crucificaram a Jesus. O Monte Caveira, geograficamente falando, biblicamente falando, de maneira geográfica, existem muitos montes maiores do que o Monte Gólgota. Ele é pequeno. Ele é fora de Jerusalém, fora da cidade, da Judeia. Mas ele é um dos montes maiores que são mais próximos da entrada da cidade, que são mais próximos dos muros da cidade. Segunda lição: quando Jesus é crucificado, Deus está operando ali para que todos vissem, enxergassem com seus próprios olhos que seu filho estava pagando a dívida. De dentro da cidade, se você olhasse para o Monte Caveira, dependendo da posição, você poderia enxergar a cruz que estava sendo erguida naquele monte. A segunda lição é essa: Deus condenou, Deus levantou o seu filho, Deus derramou o cálice da cólera, da ira de Deus sobre o seu filho, para que todos vissem, todos enxergassem que seu filho estava pagando a dívida. Quando as pessoas olhavam para o Gólgota, havia 3 cruzes. Quando as pessoas olhavam para o Monte Caveira, havia 3 cruzes. Quando aquela multidão que estava celebrando a Páscoa, que estava em Jerusalém, olhava para o Monte Caveira, via que alguém estava sendo crucificado. Podia nem estar lá, mas via que alguém estava sendo levantado no madeiro. O Monte Gólgota também pode ser o monte da morte. O Monte Gólgota também pode ser o monte da crucificação.
mas também é um monte que Deus dá esperança para a humanidade começar a olhar para cima e ver que ainda tem esperança para a humanidade. Enquanto muitos olhavam para a morte, Deus estava dizendo: eu sei que no futuro alguém olhará para esse monte que tem a aparência de uma caveira, mas era a esperança da humanidade. Hoje nós podemos olhar que o sacrifício do nosso Cristo não foi em vão. Deus deu esperança para a humanidade. Nós podemos erguer os nossos olhos, como diz o salmista no Salmo de número 121: ergo que eu ergo os meus olhos, eu levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. E eu sei que o meu socorro vem lá de cima. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. O teu socorro, o meu socorro não vem da morte, não vem daqui. Vem dos céus, vem de cima, vem do Pai. O Monte Caveira representa isso. O Monte Gólgota aponta para isso. O Monte Gólgota não foi o lugar da humilhação de Cristo, foi o lugar estratégico que Deus escolheu para tornar o nome do seu Filho conhecido. As pessoas olhavam para o Monte Gólgota e diziam: o que está acontecendo lá? Talvez alguém dissesse: estão crucificando o Nazareno. O que é que está acontecendo lá em cima? Estão crucificando o Rei dos Judeus. O Monte Gólgota não é simplesmente o lugar da humilhação de Cristo, mas é o lugar onde Deus torna o nome do seu Filho conhecido. O que é o Gólgota nos dias de hoje, pastor? A Covid, o coronavírus. É o Gólgota do mundo de hoje, mas é a oportunidade para nós tornarmos o nome do nosso Cristo conhecido. O que é o Gólgota de hoje, pastor? A depressão, ansiedade, crise bipolar, meu Deus. Mas é a oportunidade para nós tornarmos o nome de Cristo conhecido. O que é o Gólgota dos dias de hoje, pastor? É as guerras, rumores de guerra. Israel está sendo atacado, o mundo está em guerra, rumores de guerra. Mas é a oportunidade, o Gólgota de hoje, para nós tornarmos o nome de Cristo conhecido. O que é, pastor, o Gólgota dos dias de hoje? É a imoralidade sexual pervertida dos dias de hoje. Mas é a oportunidade para nós tornarmos o nome de Cristo conhecido. O teu problema, o meu problema, o problema, as situações que nós passamos, é o meu Gólgota para tornar o nome do meu Cristo conhecido. Os Gólgotas que Deus coloca em nossa vida é para nós tornarmos o nome do nosso Cristo conhecido. Faça do seu Gólgota, faça do seu deserto, faça da luta que você está passando, faça desse momento que você está vivendo um altar para tornar o nome de Deus conhecido. Eu nunca vi Deus fazer milagre na vida de ninguém sem você precisar primeiro que seja feito. Para que Deus venha fazer e reinar em nós, eu preciso estar na qualidade de receptor. Eu preciso precisar, como diz o Matuto, eu preciso precisar. Faça do seu deserto, do seu mau momento, da sua dificuldade, faça do seu Gólgota que você está passando, faça do seu casamento que não está um momento bom, um altar para o nome do teu Cristo ser conhecido. As nossas dificuldades têm que ser para que o nome de Deus venha a ser lembrado. Alguém já disse lá atrás que o sofrimento não vem para nos matar, mas sim para revelar em que nome nós confiamos no tempo difícil. As dificuldades não surgem para nos matar, independente de ser crente ou não. As dificuldades sempre virão para nos revelar em qual nome nós fazemos menção e confiamos. Em que nome você confia? Em que nome está depositada a nossa fé, a nossa esperança? A dificuldade nunca Deus permitiu para que viesse para me matar,
mas sim para que eu soubesse se eu confio ou não confio nele. Tudo faz parte do propósito de Deus. E é nesse meu tempo aí da crucificação que antes que Jesus vai levando a sentença, Pilatos dá uma ordem: coloca aí rei dos judeus. Coloca aí a inscrição dizendo a sentença, por que ele está morrendo. Talvez a gente já deve ter visto aí num filme, numa foto, aquela imagem da cruz de Jesus que tem 4 letras: o I, o N, o R e o I. E no português a gente chama de IR. Isso na língua portuguesa, tanto no latim, é a expressão que a língua portuguesa usa como o acrônimo de uma escritura. O acrônimo, está aqui o Márcio, que é professor de linguística de português. O acrônimo é usado quando uma frase é muito extensa e você abrevia aquilo que está sendo escrito. Isso é o acrônimo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, Pilatos vai mandar escrever INRI, I-N-R-I. Isso é um acrônimo. E para quem não sabe, a língua portuguesa, nós que fomos colonizados pelos portugueses, ela tem origem no latim. E quando ele é sentenciado à morte, Pilatos coloca assim, ó: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Ele está colocando a sentença, abreviando-se. Ele coloca INRI, que é um acrônimo, e diz que isso vai gerar uma contenda entre os religiosos, entre os sacerdotes. Leia comigo o versículo de número 22 para que você entenda o tema dessa mensagem essa noite. Poderemos dar a ela também os 3 idiomas da cruz, fica melhor para nós entendermos. Versículo de número 22 vai dizer assim, ó: e Pilatos respondeu dizendo: o que está escrito, está escrito. Por que Pilatos disse isso? Quando eu fui estudar sobre isso, eu descobri que Pilatos ia e voltava para os judeus da época, os sacerdotes, e dizia: eu não vejo pecado algum nesse homem, eu não vejo pecado algum, delito algum. Pilatos manda açoitar e depois liberta Jesus, mas ele diz: não, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quando eles dizem: nós queremos que ele morra, Pilatos, sabendo do ego, escuta essa, Pilatos, sabendo do ego religioso daqueles que estão matando Jesus, Pilatos vai dizer agora: eu vou mexer no lado que eles mais se contorcem, no lado que eles mais sentem, no lado que eles mais são envaidecidos, que é na religião. Jesus é morto porque ele diz: eu sou o Filho de Deus, o Rei dos judeus. Ele mesmo disse. Eles, não acreditando nisso, diz: vamos matar ele. E Pilatos vai colocar agora a sentença dizendo: vocês estão matando o rei de vocês. Pilatos está dizendo: vocês querem matar esse homem, mas vocês saberão por que vocês estão tirando a vida dele. Pilatos ali, como diz o cearense, está fazendo uma raiva aos religiosos. É tanto que eles vão dizer assim, tira esse, versículo 21. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva isso, não escreva rei dos judeus. Mas ele disse, Pilatos está falando, mas ele disse: sou o rei dos judeus. Pilatos está dizendo: querem matar ele, vão matar, mas vocês vão matar ele e tirar a vida deles com raiva, porque eu vou colocar a sentença de morte que vocês acusaram ele na placa. E o primeiro idioma que aparece, nós vamos ficar aqui para tomar a ceia, que são 3 idiomas. Ele vai escrever o nome Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. O primeiro idioma é o hebraico. Diga comigo, o hebraico. E o hebraico nos dias de Jesus não era mais nem usado. O que se usava era o aramaico. O primeiro idioma, a primeira lição que nós aprendemos sobre as 3 inscrições ou os 3 idiomas da cruz, que é o hebraico. O hebraico é a língua ou idioma da religião.
Quando ele é sentenciado à morte, Pilatos manda colocar rei dos judeus, Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus em hebraico. Ele está escrevendo em hebraico para aqueles que estão matando, saibam por que ele está morrendo. E a primeira escrita é o hebraico. O hebraico é a língua da religião. O hebraico não era mais nem usado. O que usava-se era o aramaico, nas ruas, nas praças, nas feiras, nos comércios. Onde é que o hebraico era usado, pastor? Nos cultos, nas sinagogas, no templo, na liturgia, no ensinamento, no sábado. O hebraico só era se usado para celebrar o culto. Pilatos não sabe, mas na mão daquele homem que ele manda escrever, Jesus o Nazareno, rei dos judeus, em hebraico ele está dizendo: a religião desse tempo agora, o tradicionalismo, o costume, a liturgia, a lei, está condenando esse homem à morte. E o que mais tem matado Jesus na vida de muitas pessoas, aí vai, é a religião a qual nós estamos vivendo. São as coisas, os dogmas que nós mesmos criamos. São os pragmatismos que nós estabelecemos como princípios para servir a Deus. Nós dizemos: só serve a Deus se for assim, só se adora a Deus se for com esse hino, só se prega se não gritar muito, se for um pregador que fale manso, não, só é de Deus se fizer zoada. E a religião tem matado Jesus na vida de muitas pessoas. Quando Pilatos está escrevendo em hebraico, ele está dizendo: a religião está matando esse homem. E a religião não pode matar você. O sistema religioso que você criou, o sistema, o pragmatismo, o que você acredita, o que você não acredita, vai acabar matando o espírito que está dentro de você. A religião não pode apagar o Espírito de Deus em nossa vida. O hebraico é a língua da religião. O hebraico é a língua do ensinamento da época, dos costumes. Usavam-se kippah na cabeça, adoravam a Deus, jejuavam, davam dízimo de tudo, consagravam-se no sábado, não trabalhavam no sétimo dia. Mas mataram a Jesus porque eram religiosos. E a religião faz isso conosco, irmão Hélio. A religião não gera vida em ninguém. A religião simplesmente nos afasta do Espírito Santo do nosso Deus, e ela nos mata. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, levante a mão para cima, levante. Que essa noite, nesse culto de Santa Ceia, que o espírito da religião bata de retirada em tua vida. Que a religião, que o espírito do afastamento de Deus bata em retirada do meio da tua vida. Que a religião vá embora. Que o sistema, os dogmas, os falsos ensinamentos, o que você aprendeu lá atrás, o que eu aprendi lá atrás que não é bíblico, que seja quebrado pelo poder do nome de Jesus Cristo essa noite. O hebraico é a língua da religião. A religião é o legalismo autoritário de alguém que pensa que é, mas na verdade nunca foi. A religião é isso. É o legalismo autoritário, o legalista, ele olha para si e diz: eu sou, mas fulano não é. O legalista diz: eu sou uma bênção, fulano, misericórdia, só o sangue. O religioso é assim. A língua hebraica é assim. É um legalismo autoritário, sabe, aparente, de alguém que pensa que é, mas na verdade nunca foi. Mas essa noite Deus está destampando os nossos olhos, eu creio nisso, que nós não fazemos parte do sistema religioso, que nós não fazemos parte daquilo que eu acredito, que você não faz parte daquilo que você estabeleceu como certo.
E o que é certo, pastor? É a palavra do nosso Cristo manifestada em nossa vida. É o que eu penso que você acredita. O que Calvino ensinou, o que Arminio ensinou, o que Lutero ensinou, o que Wesley ensinou, o que, meu Deus do céu, Allan Kardec ensinou, John Hus ensinou, Joseph Smith ensinou. Meu Deus, qualquer um tem ensinado nada, absolutamente nada tem legalidade em nossa vida, a não ser a palavra do nosso Deus. Quem matou o nosso Cristo da religião? Quando aquele idioma está sendo escrito, Pilatos está dizendo que para os religiosos, para vocês que estão matando esse homem, Pilatos está dizendo: a religião é mais importante do que o Deus que vocês servem. Quando Pilatos manda escrever Jesus o Nazareno, rei dos judeus, ele está dizendo assim: para vocês a religião é mais importante do que o Deus que vocês sacrificam e leem, estudam sobre ele. O mais importante para nós ainda continua sendo Deus. Se Deus fizer ou não fizer, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Não é a religião, não é a roupa, não é a gravata, não é a barba do rabino, mas sim o Jesus que nos salvou e morreu por nós e perdoou nossos pecados. O hebraísmo, a língua hebraica, simboliza isso. E é impossível não lembrarmos de hipocrisia. Quando é escrito em hebraico, esse idioma também fala de 4 paredes. O idioma da aparência, o idioma de pessoas que dizem que são filhos de Deus, mas negam a eficácia disso. O idioma hebraico na cruz significa o idioma das 4 paredes, o idioma da aparência, da pessoa que diz que é filho de Deus, mas nega a eficácia de ser filho. É o idioma que matou o nosso Cristo. É aqueles que disseram que eram filhos, mas mataram o primogênito de todos os irmãos. E é impossível não lembrar de Ezequiel 37. Para que Deus nos chamou, pastor? Ezequiel 37 diz que o profeta está na Babilônia, às margens ali, não sabemos se do rio Quebar, se estava em casa, não sabemos o período certo, mas diz que Deus vem em visão e ele diz: e Deus me levou, me transportou em meio a um vale de ossos sequíssimos, e Deus me fez passar ao redor daqueles ossos sequíssimos, vírgula, então me disse Deus: Ezequiel, porventura pode esses ossos tornar a vida? E eu disse: Senhor, tu sabes. E o meu Deus me disse: Ezequiel, então profetiza tu sobre esses ossos secos. Observe o começo do versículo. Deus me pegou e me fez passar ao redor de ossos, em um vale de ossos sequíssimos. Por que a expressão, Beto? Eu me lembrei daquilo que Deus está dizendo, a palavra de Deus dizendo: Ele me fez passar ao redor de ossos secos. Ossos secos, nós sabemos que qualquer coisinha se desmancha. Ossos secos, qualquer coisinha se desfarela, se esbagaça, se some. Ossos sequíssimos. Quando Ezequiel está dizendo: Deus me pegou, Deus me levou para um lugar de morte, Deus me pegou, me levou para um lugar onde todos estavam mortos, mas Deus me mandou passar pelo lado. Se eu passasse, penso eu, pelo meio, eu corria o risco de pisar naquilo que estava seco e acabar quebrando aquilo que estava morto. E aí vai, levante a mão, pelo amor de Deus. Deus não nos chamou para pisar ou para esmagar, para destruir aquilo que já morreu, mas Deus nos levantou para profetizar sobre aquilo que está morto. E Deus está levantando a tua vida, não é para você pisar, acabar de matar aquilo que está seco, mas você vai levantar-se como profeta e vai dizer: levanta-te, ossos secos, Espírito dos 4 ventos, vem e sopra no meio desse vale. Então vi eu, nervo sobre nervo, osso sobre osso, e eu vi um ruído
Os que eu ouvi um ribuliço, e eis que se levantou um exército sobre os seus pés. Ah, meu Deus, eu creio que Deus está levantando um exército aqui. Eu creio que Deus está levantando um exército nessa casa. Deus vai te levantar de novo. Deus vai soprar sobre a tua vida. Olha para esse irmão do lado e diga assim: Deus não te chamou para matar. Diga para ele: Deus não te chamou para matar, meu irmão. Deus te chamou para profetizar. Segunda lição que nós aprendemos, versículo de número 20. Qual o segundo idioma que aparece? É o grego. Meu Deus do céu. Quando Pilato manda colocar na cruz o idioma grego, ele está colocando ali naquela época, porque o grego era como se fosse o inglês da época, o inglês dos dias de hoje. Ele está sendo colocado no idioma grego. O idioma grego é o idioma da polarização dos costumes, dos mestiços, daquilo que é misturado, daquilo que é mesclado. Ele escreve Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus, em grego, segundo idioma, dando-se a entender que a popularização, os costumes, a mistura, o povo de Deus havia se misturado tanto que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o conheceram, não o receberam, e acabaram matando o nosso Cristo. A mistura faz isso com a gente, irmão. A gente desconhece a nossa origem. Você lembra quando Jesus foi pego no jardim do Getsêmani? Judas, é tão terrível isso. Judas diz assim: olha, quando eu chegar lá, eu vou dar um sinal, eu vou dar um beijo naquele que for ele. Os guardas do templo eram judeus, foram prender Jesus. Malco estava até no meio, o servo do sumo sacerdote, judeu, e não conhecia quem era Jesus. Sabe o que é isso, irmão? A mistura no meio do povo de Deus. Hoje tudo pode, hoje tudo dá certo, hoje tudo é permitido. O idioma grego representa o idioma do momento. O que está acontecendo dá certo. É a campanha disso, é a campanha daquilo. É o culto da vassoura, é o culto não sei o quê. É toda marmota de culto, é campanha, campanha, campanha. É o culto da vitória, é o culto da bênção. Se vier um pastor de fora famoso, a igreja lota. Se for o pastor da igreja, não dá ninguém. Isso acaba matando Jesus na nossa vida. Alguém até me disse, está com um rolo de tempo, saiu daqui, disse: pastor, porque os pastores da Betel ficam pregando direto, pouco dá oportunidade. É porque se a igreja não gostar do pastor pregando, vai gostar de quem? Quem é que está no pau direto aqui com vocês? É eu. São os obreiros. O idioma grego é isso. É a popularidade, a influência, o momento. Era o idioma do momento. Era como se fosse o inglês do dia de hoje. O idioma grego é o idioma da filosofia. É o idioma de se falar bonito. É o idioma dos R's. É o idioma dos S's. Isso tem matado muita gente. O idioma grego tem matado os R's, os S's, a cultura, os argumentos. Como disse meu primeiro pastor Antônio Santos, quando eu pecava nos meus 8 meses de libertação, Elvis, para sair das drogas, meu pastor chegou para mim uma vez assim: macho, tu quer alguma coisa com Deus? E eu fui dar argumento justificativo porque que eu tinha caído pecado. E ele disse para mim, com aquele zoião dele, diz assim: olha,
Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, menino. Quem é bom de argumento é ruim de se arrepender. Quem é bom de argumento, de justificativa, é ruim de arrependimento. E hoje a gente vive na igreja com esse costume cheio de argumento. Era a filosofia grega, era o costume grego, era o idioma grego. Um grego era bom de se sair de cruzetas. Um grego tinha argumento para tudo. O grego tinha argumento para se sair, para acrescentar, para se dar bem, para prejudicar. E isso acabou matando o nosso Cristo. E se nós não tomarmos cuidado também, Cristo será apagado em nossa vida. Diga para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: quando você errar, deixa o argumento de lado e agarra o arrependimento. Não esconda não, não temas, que Deus é esse que não pode nos perdoar. Ele nos ama. O terceiro idioma que aparece é o latim. E esse aqui também, misericórdia. O latim era a língua do império. O latim era a língua dos romanos. E o império romano na Bíblia aponta para poder. O império romano na Bíblia aponta para a espada. O império romano na Bíblia aponta para a guerra. Fica de pé em nome de Jesus, com a Bíblia aberta na mão, por favor. Quem matou o nosso Cristo? O latim, a língua do império, matou o nosso Cristo. Por favor, Lucas, vem para cá com a Mauri, pode ser o Beto. Vem, vamos fazer um louvor aqui. Pode ser o Lucas, Beto, por favor. Vem a Mauri para cá, com a Bíblia bem aberta, fica. O terceiro idioma que crucificou o nosso Cristo, que matou o nosso Cristo, foi o latim. A língua do império, a língua da espada, a língua da guerra. Roma foi o maior império que o mundo já viu. Durou 1000 anos. Quando Pilatos, Beto, coloca lá Jesus Cristo, o Nazareno, rei dos judeus, em latim, ele está dizendo: Roma não precisa deste homem. Quando em latim é escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus, Pilatos está dizendo: o meu império não precisa deste homem. Roma aponta para poder. Roma aponta para riqueza. E tem crente que diz que serve a Deus, mas não depende de Deus, depende do dinheiro. O latim representa a língua da espada, aquilo que mata. Quando Pilatos está condenando Jesus à morte em latim, ele está dizendo: a minha espada está sobre esse homem. E tem gente que recebe a palavra aqui, é avivado, está vivo, mas quando sai dessas portas, ele mata Jesus em sua vida. O latim representa o idioma da guerra, o idioma das legiões, dos legionários. Quem é Jesus para você, irmão? Um causador de guerra no meio da tua família, a qual você diz: eu tenho um Deus, mas meu pai e minha mãe não tem Deus, eu sou melhor do que eles. Eu tenho um Deus, eu tenho um Cristo, eu sou melhor do que os meus vizinhos. Eu sou melhor do que o meu patrão. Jesus não gera guerra na vida de ninguém para dividir. A única guerra que Jesus gera em nossa vida é contra o pecado. Quem matou o nosso Cristo? O idioma dos romanos, o latim. A língua do poder, o idioma do poder.
Todas as vezes que eu digo, eu tenho poder, eu posso, eu sou importante, eu estou matando Jesus em minha vida. Roma está dizendo, nós não precisamos desse Cristo. Roma está dizendo, nós confiamos no braço de César. Você lembra quando Jeremias vai dizer, maldito o homem que confia no homem? Entenda esse versículo, ele está dizendo, maldito o homem que confia no seu braço, no próprio homem, na força do seu braço. Não está falando do outro homem. E quando você diz, eu não preciso desse Cristo, você está matando Jesus em latim. Você está matando Jesus com os romanos. Você está matando Jesus como os romanos fizeram. Quem é Jesus para você? Não deixe Jesus morrer em sua vida. Não deixe Jesus se apagar de tua vida. Pilatos não entendeu quem era Jesus. Pilatos não entendeu o porquê que ele fazia aquilo. Hoje nós entendemos pela graça, pelo poder da graça que foi manifestado em nós. Eu queria ler um clássico agora para nós encerrarmos e fazermos esse louvor. João capítulo 18, do versículo 33 ao 38. João 18, 33 ao 38. E tornando Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e disse: Tu és rei mesmo dos judeus? E Jesus respondeu: Disseste isso de ti mesmo? Ou dos outros que disseram a meu respeito? E Pilatos respondeu: Acaso sou judeu? Tua nação e os principais sacerdotes te entregaram em minhas mãos. O que tu fizestes? E respondeu Jesus: O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue nas mãos desses homens. Porém o meu reino não é desse mundo. E disse então Pilatos: Logo tu és rei? E respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei, vírgula, para isso nasci, para isso vim ao mundo, e para dar testemunho da verdade. Porque todo aquele que é da verdade, esse escuta a minha voz. E disse então Pilatos: Que verdade é essa? E tendo dito isso, Pilatos saiu e foi outra vez aos judeus e disse: Eu não acho pecado algum nesse homem. Versículo 38. E disse então Pilatos: Que verdade é essa? Então saiu, deu as costas e foi. Se ele fica mais um pouco, certamente Jesus teria dito: Ei Pilatos, fica sabendo tu que eu não sou simplesmente a verdade, mas eu também sou o caminho, eu também sou a verdade, Pilatos, e eu também sou a vida. Os que são meus, os que escutam a minha voz, esses seguem a minha verdade. Os que entendem a minha verdade, esses escutam a minha voz. Jesus Cristo Nazareno, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus Cristo Nazareno, Rei dos judeus. Coloca a mão no peito, fecha os teus olhos. Se desliga agora que o que está do teu lado pode ser teu filho, pode ser tua esposa. Você está na qualidade agora de filho de Deus. Então fecha os teus olhos agora e vamos adorar. Fecha os teus olhos, se liga com Deus agora, vai. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, separa para nós um caminho para Ele, onde posso me achar.
chegar somente pelo sangue. Que nos lava. A igreja sabe esse hino, vamos adorar. Levante a voz, seja liberto enquanto você adora. Enquanto você adora, Deus está trabalhando na tua alma e no teu coração. Nos faz brancos como a neve, amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar, vai. Eu sou livre. Só quem é livre, vai. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aumenta o volume, a igreja, vai. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Não tem idioma, não tem língua, não tem hebraico, não tem grego, não tem aramaico, não tem latim, não tem idioma que possa nos separar do amor de Deus. Seja renovado agora, seja tocado agora, seja curado agora, seja liberto agora. Nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve.
macheira mais. Tu calamacheira, Eu sou livre. Eu sou livre. Mais alto. Aplauda Jesus, aplauda.